O procedimento então para isto vai permitir que nas vossas cotas conste lá uma referência multibanco, pode ser usada pelo vosso condomínio, para que possam ativar este serviço. Primeiramente, fundamental, falar com a LusoPay. Nós não vendemos referências, quem vende é a LusoPay, por isso tem que falar com eles, negociar o pacote de referências que for mais conveniente para vocês, a nível de número de referências e de limites. Negociar então esse valor com eles e adquirir o pack de referências. Quando fazem a aquisição deste pacote, eles vão-vos dar estes elementos, nomeadamente o limite mínimo e o limite máximo. E ainda a chave de ativação. Limite mínimo, no fundo, será aqui numa referência que normalmente tem 9 dígitos, estes 7 por norma são fixos e depois os últimos 2 variam. Então, neste caso, o limite mínimo, no fundo, é o limite mínimo da vossa referência, ou seja, as vossas referências vão começar, por exemplo, no 130 4430 01, 130 4430 02, por aí fora, até ao 130 4469 e é o vosso limite máximo. Pronto, mas isto são dados que eles vos dão, vocês não têm que escolher nada disto, eles dão-vos o limite mínimo, o limite máximo e a chave de ativação. Vocês, com estes elementos, vão então ao GCON, à administração, titular da licença, no menu, administração, titular da licença, e vão então lá ativar este pacote de referências. Quero apenas aqui dar aqui uma nota, que é a seguinte, há aqui duas mecânicas de compra de referências, ou seja, vocês podem comprar referências para a vossa empresa, ou seja, comprar um pacote de referências que é da vossa empresa, no fundo, ou seja, é usado pelo condomínio A, pelo condomínio B, pelo condomínio C, pelo condomínio D, os condomínios que vocês queiram, no fundo, dar acesso a esse pack de referências da vossa empresa. Ou podem ainda comprar referências para o próprio condomínio, portanto, só para aquele condomínio. Isto vai depender agora aqui da vossa estratégia de negócio, do vosso modelo de negócio. Em ambas, o processo de ativação é muito similar, uma pequena diferença, só no sítio onde tem de aceder, nada mais, mas o processo de ativação é praticamente similar. Pronto, e basicamente aqui, neste exemplo que nós estamos a ver, imaginem que a minha empresa comprou referências, eu comprei um pacote de 1000 referências, imagine-se, ou 10.000 referências, e agora vou distribuí-las pelos meus condomínios. Portanto, há aqueles condomínios a quem eu já falei e que até cobro mais ou não, isso depois depende da vossa estratégia, vou-lhes dar a hipótese de pagar para multibanco. Pronto, então eu já adquiri o pack de referências, vou ao tal menu, administração titular da licença, depois vai ter lá uma aba que diz referências multibanco e PayShop, entro nessa aba, vai ter lá depois um botão que diz adicionar, mais adicionar, tem que entrar no modo de edição, senão não aparece, carregar em editar primeiro, mas vai ter lá um botão a dizer mais, adicionar. Nesse botão, quando carregam, vai-vos aparecer este quadrozinho que está aqui, novo pacote de referências, para vocês o registarem no fundo, vocês registam. Fazendo o registro, ficam então com as referências ativas e passíveis de serem atribuídas aos vossos condomínios. Pronto. Então depois tem que fazer o quê? Tem que ir a cada um dos condomínios onde queiram usar estas referências, ou seja, botão condomínios, condomínios, editar no lápis em cada um dos quais vocês vão dar acesso a esta possibilidade. Vão lá ao lápis, separador contas bancárias e depois vão estar lá duas opções. Usar pacotes de referências próprios ou usar pacotes de referência da administração. A diferença aqui é unicamente aquela que eu vos referi anteriormente, que é se vocês tiverem um pack de referências da administração, vão escolher usar pacotes de referência da administração, da empresa. E ele vai fazer o que é o programa, vai ao vosso pacote de referências, vê os vossos limites e pega imagino que o condomínio tem 10 frações, pega em X referências, neste caso 10, e associa a esse condomínio. Se vocês optarem por usar pacotes de referências próprios, vão ter que registar um pacote destes
este quadrozinho que estão aqui a ver, vão ter que ter um para cada condomínio. Pronto, a diferença é essa. E nesse pacote tem X referências que ficam logo associadas àquele condomínio. Pronto. Para além disto, vocês ainda podem definir porque vocês sabem que os pagamentos por referência multibanco têm um custo, existe um custo da utilização deste serviço, ou seja, vocês têm que comprar as referências e depois, à medida que elas são usadas, quando um condomínio paga, existe uma comissão, uma taxa, um custo por utilização deste serviço. Pronto, salvo erro, penso eu que são 85 cêntimos o custo. Então o que acontece? Vocês podem definir quem é que arca com esse custo. Vocês assumem esse mesmo custo, tem lá um quadradinho para pôr não, ou seja, somos nós que assumimos o custo, não vamos imputar nada ao condómino, ou tem lá um quadradinho ao lado em que definem o condómino. E nestes casos, quem paga esse custo é o condómino. Quando for fazer a transação, é incluído um custo adicional a essa transação. Esse custo adicional pode ser um valor fixo que vocês queiram definir. Se quiserem cobrar 1 euro, 5 euros, o que quiserem cobrar, podem fazê-lo. O programa prevê isso. Se não, podem usar o quadradinho de baixo, que no fundo permite-vos usar o custo real da transação. E aí só cobramos ao condómino o custo real que a transação teve. Salvo erro, 85 cêntimos. Depois então disto está tudo definido e configurado. Eu emito os meus avisos para os condóminos pagarem, eles recebem o aviso, com a entidade de referência, começam a fazer os pagamentos, todos direitinhos, e eu vou ter aqui uma área no GECOND denominada lançamentos, referências recebidas, onde vão estar lá todos os pagamentos que foram efetuados pelos meus condóminos, com a respectiva referência à frente. A ideia desta área é vocês, a partir desses pagamentos, procederem à emissão quase que automática dos recibos. Carregam lá num botão que diz em cima efetuar emissão dos recibos automática e ele faz a emissão dos recibos automaticamente. Para que os recibos sejam também enviados automaticamente, é necessário aqui um conjunto de critérios. Vamos já ver aqui à frente. Temos aqui já essa referência. Pronto, aqui temos o menu do lado direito, uma imagem do menu. Podem ver ali lançamentos e na tesouraria temos então referências recebidas e referências geradas. Referências recebidas são as tais, os pagamentos já feitos. Referências geradas são as referências atribuídas. No fundo, aquilo que nós geramos. Pronto, eu nas referências recebidas, vocês lá está, têm o botão dos recebimentos automáticos, carregando lá, aquilo faz a emissão então do recibo, e nos casos em que o valor em aberto do condómino, imagino que eu sou o Pedro, deve 100 euros, a sua cota é de 100 euros, portanto enviamos-lhe um aviso de 100 euros e tudo o que ele tem em aberto para pagar são efetivamente os 100 euros. Porque o meu método de trabalho não é processar logo o ano todo, eu processo mês a mês, ou trimestralmente, e o Pedro já pagou este trimestre. E este trimestre são então 100 euros. Para além disto, o Pedro gosta de receber os seus recibos por e-mail, ele pede-nos e temos a preferência por e-mail. Por isso, quando eu for receber um pagamento do Pedro, destes 100 euros, que é unicamente o valor em aberto para o Pedro, o recibo é gerado automaticamente e é enviado automaticamente para o cliente. Portanto, o vosso condómino recebe por e-mail o recibo automático sem vocês fazerem nada. Não tem qualquer intervenção neste processo. Nada. Pronto. Isto só acontece se o valor em aberto for igual ao valor pago pelo condómino e se o condómino tiver nas preferências o método de envio de recibos por e-mail. Só nestes casos é que o processo é completamente automático. Vocês não fazem nada. Nos outros casos, vocês vão então à área referências recebidas, tem lá a listinha da Joana, da Maria, do Manel, que pagaram as suas referências, mas que não recebem por e-mail, por exemplo, recebem por carta. Então não é emitido nada automático.
Fica lá à espera para vocês carregarem no botão que faz a emissão então desses recibos. Mas para esses não é enviado automático, só é enviado automático caso se reúnam estes critérios. Pronto, a nível de referências de multibanco, então será isto que temos aqui para vos expor. Uma forma de pagamento útil que os condóminos apreciam bastante, muitos deles. Tem um custo, é um facto, ou seja, vocês vão ter uma despesa extra com isto. Mas pronto, é algo que realmente depois tem que definir quem é que arca com esta despesa, se vocês os condóminos, e é algo que tem que primeiramente falar então com a Lusopay.